falar de uma ideia que tem causado polêmica. Um cadastro estadual para condenados por estupro é alvo de críticas da Ordem dos Advogados do Brasil. A Júlia Castelo chega aqui com as informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renan. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado de São Paulo, a legislação que foi sancionada recentemente, ela é inconstitucional. Para a Ordem, além do Estado não ter competência para legislar sobre o assunto, a proposta vai contra o Código Penal e a Constituição ao divulgar o nome e as informações de um acusado, mesmo após o cumprimento da pena. De acordo com o deputado do PL, Gil Diniz, autor da proposta na Assembleia Legislativa de São Paulo, o objetivo do cadastro é prevenir e combater o crime em todo o Estado. Reunir todas essas informações, foto, inclusive dados genéticos, né, desses criminosos, para a gente identificar, punir, tirar da rua, né, e também para desestimular qualquer um que tenha a intenção de cometer um crime tão bárbaro como esse. Em alguns estados americanos, o cidadão, né, você tem acesso a esse tipo de cadastro. Por exemplo, você vai mudar para um bairro X, você entra nesse cadastro e você vê se tem algum condenado, né, que mora ali naquele bairro. Então, assim, é uma proteção ao cidadão. Já para o presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB de São Paulo, José Carlos Abismarra Filho, não há comprovação de que o cadastro previne crimes. Esses cadastros têm baixíssima efetividade em termos de prevenção do crime, né? Eles têm um efeito muito mais simbólico. Então, esse cadastro, na nossa visão, ele pode atrapalhar a elaboração de políticas públicas mais consistentes. Ele passa a sensação de que o poder público está fazendo alguma coisa, quando, na verdade, não está fazendo quase nada, né? Porque o cadastro é um cadastro puro e simples, que ele transfere a responsabilidade da segurança para o cidadão. Pior do que isso, eles criam problemas, por exemplo, é o que isso? Um convite ao linchamento das pessoas, a exclusão social plena. A gente ouviu o José Carlos Abismarra Filho. Agora a OAB discute, né, se internamente aí o próximo passo. O presidente da comissão, que a gente acabou de ouvir, o José Carlos, ele considera como uma das possibilidades questionar a lei no Supremo Tribunal Federal. Caso o Supremo considere inconstitucional, a legislação estadual pode ser revogada. O cadastro deve começar em agosto e será de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a pasta, as equipes ainda vão definir quem terá acesso ao banco de dados. E claro, a gente segue acompanhando toda essa situação por aqui, tanto para saber o próximo passo da OAB, como também qual vai ser, né, as definições que a Secretaria de Segurança Pública vai concluir, vai realizar para colocar esse cadastro aí em prática. Se a gente vai falar em próximo passo e se a OAB tem a preocupação legítima de que essa lei não seja inconstitucional, que a gente não adote uma medida inconstitucional que leve a linchamento, que leve a outros efeitos que não o desejado, que é diminuir o número de estupros, de ataques desses homens no nosso país, o próximo passo tem que necessariamente também discutir o que fazer para proteger as mulheres, que são as grandes vítimas dos estupradores, e o próximo passo tem que ser como fazer para que estupradores sejam condenados rapidamente e fiquem presos, porque a gente está cansado, no nosso dia a dia aqui, trazendo as notícias para vocês, a gente está cansado de trazer notícias de homens acusados de estupro, de provas contundentes, muitas vezes passam pouquíssimo tempo presos ou são soltos para responder em liberdade, e depois o que a gente sabe é que virão outras vítimas. E a gente já contou muitas vezes essa história. Essa história é rotina no nosso país das mulheres serem estupradas e não conseguimos combater isso. Então, eu entendo que a OAB tem uma preocupação de não criar uma medida que seja inconstitucional e que provoque problemas até maiores do que o possível ou eventual benefício que ela traga. Mas então a gente tem que partir do ponto principal. E o ponto principal tem que ser defender as mulheres, defender as vítimas e encontrar uma saída que, de fato, a justiça esteja ao lado das mulheres e não ao lado de estupradores. Valeu, Júlia. Até já. Agora